Canta o galo para mais um bom dia! Obrigado, meu Deus! Dê licença, viu? Já tô entrando minha Bahia. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro agora, no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa onde o povo baiano tem o quê? Vez e voz, é isso mesmo. Feito pra você e por você. Vem, chega, corre aqui, ó. Hoje é terça-feira. Aquele abraço, minha Bahia. 22 de julho de 2025. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Me fala uma coisa, já mandou sua mensagem para o nosso Zap Zap? Mande sua denúncia, sugestão de pauta para o nosso telefone, o 99986-0003, 99986-0003. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, @TV Aratu. Me dá essa moralzinha aí, vai, @AlexSilvestre.tv é o meu Instagram. E você pode acompanhar ainda a nossa programação no canal do YouTube, viu? O @TV Aratu Oficial. Alô, você do YouTube, aquele abraço, deixa já seu comentário aí, dá like, compartilha essa live aí, tá bom? Porque, afinal de contas, a TV Aratu não está apenas aí no 4.1, na televisão aberta, mas também em todas as redes sociais, tá bom? Já quero começar aqui com os destaques da edição de hoje. A Polícia Civil apresenta os detalhes sobre a investigação de um caso envolvendo 2 policiais na Avenida Gal Costa. O investigador aposentado Marcos Antônio Paiva, ele foi atingido de raspão aí no rosto após uma discussão de trânsito. O motorista teria atravessado. Pois é, a gente vai falar desse caso aí, o delegado falou com a gente, hein? O delegado falou com a gente, bota o delegado aí. Da diligência da oitiva, o policial civil aposentado encontra-se entubado ainda, que tem comprometido a realização da diligência da oitiva dele na instrução desse procedimento policial. Pronto, a Polícia Civil também cumpriu mandados de prisão aí contra integrantes de um grupo criminoso com atuação, sabe aonde? Aqui, ó, minha Bahia, região metropolitana de Salvador e também em São Paulo. Os investigados aí por tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo já estão sob a mira aí da polícia, viu? Vou trazer notícias sobre essa operação que apreendeu então, cumpriu esses mandados de prisão, tanto em São Paulo quanto aqui em Salvador. Você não muda de canal porque eu vou trazer os detalhes tudinho aí pra você. Tintim por tintim. Você tá vendo inclusive aí imagens, ó, do momento então que essa operação ela estava sendo deflagrada, viu? Vou trazer já aqui pra você. Ó, deixa eu falar também na edição de hoje aqui no seu Aratu 24 horas sobre um apelo. A dona de casa Maria Santos procurou a nossa equipe para fazer então esse apelo, viu? O filho dela, o Leandro, tem deficiência intelectual e está há 2 semanas com uma ereção contínua. Isso após supostamente ingerir à força um medicamento que é usado aí para disfunção erétil. É isso, dona Maria? Eu só quero uma ajuda, só uma ajuda mesmo para acabar com esse sofrimento. E o povo ainda fica achando que eu tenho culpa. Pois é, a gente vai trazer então essa questão aí, que é questão de saúde. Crime brutal, viu? Um homem executado na Baixa do Tubo, em Cosme de Farias. A vítima ficou com o rosto desfigurado. Dani Mazei vai trazer detalhes dentro do nosso programa em relação a esse crime que a gente vai trazer na edição de hoje, viu? Do seu Aratu 24 horas. Terça-feira, 22 de julho. A gente só tá começando a nossa manhã. E hoje a gente também vai falar de um negócio que é a paixão do brasileiro. Esporte, pois é. Ó quem tá aqui, ó, meu amigo Fabrício. Bom dia, painho. Chega. Qual que são os destaques, então, do nosso esporte de hoje, cara? Bom dia, grande Alex Silvestre, amigo do Aratu 24 horas. Hoje tem Bahia, hein? Tricolor de Aço, logo mais às 9h30, encara o América de Cali pela Copa Sul-Americana. E amanhã tem Vitória. O Leão encara pelo Campeonato Brasileiro, lanterna na competição. A equipe do esporte. O seu esporte, Alex? O meu não. O meu não. Ó, já a gente volta a se falar então, tá bom? Grande Fabrício, vem pra cá, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi alvo, gente, de uma ação aí da Polícia Federal. Com a operação, como é que é essa operação? Ela repercutiu na política baiana, João Trump. Bom dia pra você, João. Pois é, Bolsonaro entrou na mira da Polícia Federal mais uma vez. E agora o clã bolsonarista, inclusive aqui na Bahia, já muda o seu discurso. Você vai entender logo mais. Vamos sim, João. Esse e outros assuntos agora no seu Aratu 24 horas.
Muito bem, já estamos no ar. Canta o galo, bota o galinho pra cantar aí, acordar todo mundo. Nessa manhã de terça-feira, que felicidade estar com você. Agora, vem cá, como é que será que fica a previsão do tempo para, então, esta terça-feira? Vamos lá, então, para o nosso cardápio? A gente já tem a previsão do tempo aqui na nossa tela, então, saber as cidades que foram selecionadas. Olha aí, a gente já está vendo imagens lá de fora, tá bom? Aqui da nossa capital, Avenida Paralela. Mas vamos, então, para o nosso cardápio da previsão do tempo. A gente está vendo agora na tela as cidades selecionadas: Salvador, Matina, Firmino Alves. A gente começa então por Salvador, nossa capital. Sol com algumas nuvens, viu? Chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 27. Matina, alô Matina! Sol com algumas nuvens, não chove. A mínima é de 17 graus e a máxima de 29. Firmino Alves, atenção! Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos também de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima 17 graus e a máxima é de 26. Vamos então para um dos nossos cartões postais aqui da nossa capital baiana, né? A gente que está começando essa terça-feira, vê aqui então como é que fica, como é que está lá fora então da nossa cidade. Vamos ver aqui qual que é o ponto que a gente vai deslumbrar nessa manhã de terça-feira na tela então do seu Aratu 24 horas. Olha aí, Cidade Baixa, nossa região do comércio, Elevador Lacerda, a gente vê ali também a Lanchinha, Mercado Modelo. Essa é a nossa Salvador. Tem inclusive lanchinha chegando nessa imagem aí, ó. Se acompanha também algumas embarcações atracadas ali. Essa é a nossa cidade. Esse é apenas um dos pontos aí do nosso sítio histórico, da nossa região histórica, que inclusive formou essa nação. A gente tem orgulho de você, viu, Salvador? Agora vamos então para esse caso, gente, porque presta atenção. Vem aqui comigo, ó. 5 homens condenados por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo foram presos durante a Operação Ciclo Completo. Isso nas cidades de Osasco, que fica em São Paulo, e também aqui na capital baiana, Salvador, além de São Francisco do Conde, na Bahia. 2 deles são apontados como chefes do grupo. Janderson Lima de Santana, o tio Pinga, foi condenado inclusive a 18 anos de reclusão em regime fechado. Já Antônio Dias de Jesus, o vulgo Colorido, deveria cumprir pena aí de 19 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, viu, minha Bahia? Ele é apontado, inclusive, como fornecedor de drogas para a organização criminosa. Outros integrantes aí exerciam outras funções no esquema, como venda direta de entorpecentes, olheiros, motoristas, integrantes de bondes. Aquela galera que sai então para tocar o terror literalmente nos bairros. Bondes, inclusive, responsáveis por confrontos, distribuição e logística também do tráfico de drogas. As penas dos condenados variam, viu? Entre 11 e 19 anos de reclusão em regime fechado. Já já nossa repórter Lara Linhares vai trazer outras informações sobre esse caso, sobre essa operação, que é a operação então Ciclo Completo, tá bom? Deixa eu mudar já de assunto aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Um homem, gente, ele foi executado lá na Baixa do Tubo, que fica em Cosme de Farias. A repórter Daniela Mazei tem informações pra gente agora no Aratu 24 horas. Com você, Dani, vai lá, bom dia. Oi, Alex, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A semana já começou com execução e morte violenta. A gente está aqui na localidade conhecida como São Crispim, fica na Baixa do Tubo, Cosme de Farias. Estamos pertinho aqui da principal, aqui tem um esgoto também, moradores que vivem aqui nesta localidade e um homem que foi executado, brutalmente assassinado aqui neste beco, nesta rua, nesta localidade. Claro que a gente evita mostrar corpo, mas tem muito sangue aqui dos 2 lados da parede. Até na parte de cima da parede acabou aí respingando sangue. A gente está aqui também mostrando que tem muitas cápsulas de bala aqui espalhadas pelo chão, muitos cartuchos aqui nesta localidade. Realmente estavam com raiva deste homem porque o executaram com muitos tiros aqui nesta localidade nesta manhã. A gente está acompanhando, a polícia militar ainda não chegou aqui ao local para resguardar o corpo. A perícia
ainda vai ser acionado o Departamento de Polícia Técnica, assim como o Departamento de Homicídios, que vai precisar investigar a morte deste homem. Quem era este homem e o que levou aí os assassinos a quererem a morte deste homem, ou seja, a motivação desse crime e a autoria ainda vão ser investigadas. A gente está aqui na localidade, a gente vê que aqui não tem câmeras de segurança, pelo menos aqui na São Crispim a gente não vê câmeras de segurança e a gente vai seguir acompanhando o que foi que aconteceu. Os moradores dizem que este homem que morreu, ele não era daqui da localidade. Ainda não temos aí o nome, a identidade deste homem. A população daqui da Baixa do Tubo está assustada com isso que aconteceu, porque disseram que realmente foram muitos tiros disparados aqui na localidade, tanto é que tem muito sangue aqui no local. Uma execução, né? Na verdade, e parece que é crime de vingança, né? Da forma como se apresenta. É isso, doutor. Vocês ficam atentos aí ao cenário em que isso aconteceu. Aqui tem pichações do CV, da sigla da facção, muito sangue também. E a informação é que trouxeram ele para uma emboscada, né? Chamaram ele e executaram. Houve esse informe aí que precisa ser comprovado, né? Não localizamos, não se faz presente nenhum familiar, nenhum amigo aqui, ou se tiver, está se ocultando. Mas o fato é que a gente, por enquanto, a gente só tem especulações, né? E a gente está aqui acompanhando toda essa situação de violência que aconteceu na Baixa do Tubo, Cosme de Farias. Com imagens de Rami de Fã Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Valeu, Dani. Valeu, Rami. Pois é, veja só. A polícia ainda, no momento que chegou ali na cena do crime, não tinha identificação desse rapaz e também não sabia exatamente informações sobre autoria e motivação desse crime. Agora, Dani Mazei, o que a gente consegue ver aí a gente consegue rotular algumas características desse crime. O próprio delegado falou que é um crime de execução e quando o delegado fala isso, minha Bahia, para que você entenda, porque talvez você ouve sempre essa expressão na nossa TV Aratu e outros telejornais, o que o delegado está querendo dizer é que quem foi até este local, até essa localidade para cometer esse crime, sabia exatamente quem estava procurando. O alvo do pistoleiro, o alvo de quem segurava essa arma ou as armas de fogo era justamente o rapaz que foi morto. E aí, pela quantidade de cápsulas, você pode inclusive imaginar o seguinte: foram tantos disparos de arma de fogo que o pistoleiro, a pessoa que estava segurando então essa arma, conseguiu ou teve tempo ágil ali, teve tempo exato para identificar se a pessoa que ele queria era de fato aquela pessoa. Você está me compreendendo? Porque não foi apenas um disparo de arma de fogo. Quando se tem apenas um disparo de arma de fogo, o cara atira e corre. Nesse caso, não. Ele disparou mais de uma vez. Ou seja, o tempo que ele levou ali para realizar diversos disparos de arma de fogo, ele conseguiu de fato ver se era a vítima dele, se era o alvo dele ou não. Aí você perceba, porque para além de um crime de execução, esse é um crime provavelmente de ódio. Quem realizou, quem cometeu esse crime estava com muita raiva da vítima. Tribunal do crime vai saber. Agora, o fato é, a pessoa que queria ver esse camarada morto, de fato, estava com sangue nos olhos ali, porque foi lá e desfigurou, inclusive, o rosto da vítima. A família vai ter que sepultar aí essa vítima agora com um caixão fechado, porque a própria perícia foi lá e recolheu diversas cápsulas, diversos tiros foram efetuados, diversos disparos foram efetuados então na região da cabeça, que é mais uma característica aí que dá indícios, inclusive, para a investigação policial. Porque se essa vítima ela foi atingida justamente na cabeça a ponto do sangue parar no teto de uma das residências, isso significa dizer que a pessoa que atirou contra o homem queria de fato ver ele morto. Afinal de contas, estava atingindo ali a região da cabeça, uma região vital para o ser humano. Ou seja, a polícia agora vai investigar a motivação e a motivação e também a autoria desse crime, mas esses indícios ajudam inclusive a polícia a ter um ponto de partida para poder então chegar em quem fez isso e por qual motivo então esse
esse crime bárbaro ele foi registrado aqui na região metropolitana da nossa capital, Salvador, tá bom? Deixa eu falar de mais assunto aqui sobre segurança pública. A Polícia Civil apresenta os detalhes sobre a investigação de um caso envolvendo 2 policiais na Avenida Gal Costa, viu? O investigador aposentado Marcos Antônio Paiva Martins foi atingido de raspão no rosto após uma possível discussão de trânsito. É isso mesmo, Lara Linhares? Conta pra gente. Bom dia. Isso mesmo, a Operação Ciclo é uma continuação, uma conclusão da Operação Franciscano que aconteceu em 2020. A Operação Ciclo, aqui ao meu lado, Camila Albuquerque, do DHPP, André Garcia, que é do Draco, e também Dr. Rafael, que é do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Todos eles estão envolvidos nessa operação. Vou começar falando com a doutora Camila. Quem foi o alvo dessa operação? Eu sei que é uma organização criminosa que atuava em Salvador e região metropolitana da Bahia. Isso, atuava principalmente em São Francisco do Conde e cidades adjacentes a São Francisco do Conde e Salvador. Uma dessas lideranças, vários deles foram presos em 2020 preventivamente por conta desta operação da Polícia Civil da Bahia, na época denominada Franciscano. Essa liderança, ela foi presa, só que ele na saída temporária, ele saiu e não retornou ao presídio. Então, a gente conseguiu localizar, junto com o apoio da Polícia de São Paulo, ele na cidade de Osasco. Ele foi preso quinta-feira e todas essas prisões de agora, de semana passada até hoje, são prisões... Vem pra cá. Esse é o caso da Operação Ciclo completo. A gente vai assistir já essa reportagem, porque eu quero falar do caso dos policiais lá na Avenida Gal Costa. Lara Linhares tem informações pra gente. Vai lá, Lara. Isso mesmo, sobre esse assunto agora, a gente vai conversar com o delegado Samuel Levi, que é da 2ª Delegacia, funciona aqui dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado inicialmente chegou a se falar sobre uma briga de trânsito, mas essa hipótese foi descartada pela polícia. A morte de Marco Antônio Paiva realmente estava ali relacionada a uma discussão com um policial militar. Essa versão ainda está sendo apurada. As circunstâncias do fato, a motivação do crime ainda está sendo apurada. O que tem sido descartado foi a possibilidade de um crime contra o patrimônio. Isso aí tem sido descartado. Mas a motivação, as circunstâncias, não podemos ainda ter um veredito sobre essa motivação. Chegou a ser ventilado, nós observamos na mídia, de que teria sido em decorrência de uma briga de trânsito, mas essa informação não foi confirmada na investigação ainda. O que se sabe até o momento? Marco Antônio estava ali transitando, dirigindo o veículo dele na Avenida 29 de Março. A informação que chegou até a gente é que um outro motorista teria atravessado o carro na frente dele. A partir daí foi iniciada uma discussão e depois disso esse policial militar teria sacado a arma, dado cerca de 4 tiros. Um dele pegou na região do rosto, na região da cabeça, e esse policial civil necessitou ser internado. Quais as atualizações que a gente tem sobre esse caso? Com base nas evidências que nós coletamos desde o dia do fato, dia 13, à noite, nós representamos judicialmente por cautelares, busca e apreensão e de prisão, pois já conseguimos identificar o veículo através da análise de imagens da malha de câmera de segurança da cidade e cumprimos a ordem de busca e apreensão, mas ainda não cumprimos a ordem de prisão. Para poder esclarecer as circunstâncias do fato, esclarecer a motivação do crime, que ainda resta pendente. E ainda restam pendentes os laudos periciais, provas técnicas e a oitiva de outras pessoas ainda, testemunhas, que vão embasar a investigação e a formação da nossa convicção. Esse policial militar, houve um mandado de prisão expedido e ele se encontrava foragido. Ainda se encontra? Esse policial ainda se encontra foragido. A ordem judicial ainda não foi cumprida, não localizamos nem o investigado, nem a arma do crime e nem o veículo utilizado, até o momento. E notícias sobre o estado de saúde de Marco Antônio Paiva, o que a gente pode falar? O policial civil aposentado encontra-se entubado ainda, que tem comprometido a realização da diligência da oitiva dele na instrução desse procedimento policial. E tão logo ele tem a alta,
poderemos trazer novas evidências para o esclarecimento total das circunstâncias e da motivação desse crime. Então ele segue aí no estado estável, mas ao que tudo indica não corre risco de morrer. Essa é a informação que nos foi passada pelos familiares. Muito obrigada pelas informações, doutor Samuel Levi, ele que é responsável, delegado da 2ª Delegacia, investigando essas circunstâncias sobre essa tentativa de homicídio, se assim podemos chamar, contra o policial civil Marco Antônio Paiva, ocorrida no dia 13 de julho. Volto com você aí no estúdio. Pronto, tá aí a reportagem então da Lara Linhares, conversando com o delegado que está investigando o caso. E aí a gente tem aqui o registro de mais uma possível discussão em trânsito. Depois de briga de vizinho, eu acredito que briga em trânsito é uma das coisas que mais motiva tirando, obviamente, os crimes que é cometido pelo tráfico de drogas. Depois do tráfico de drogas, a gente vem aí com algumas discussões em relação à briga de vizinho e briga de trânsito, né? De fato, briga de trânsito é um negócio que evolui porque tá todo mundo ali com a emoção à flor da pele, um trânsito caótico de Salvador, estressante. Você pega, por exemplo, a Avenida Paralela ali, em horário de pico, não tem quem saia dali com a consciência tranquila. E a gente está falando, inclusive, da Avenida Gal Costa, que nem tem, né, tanto trânsito assim, né, a depender do horário aí. Nem tem a Avenida Gal Costa. Agora, o que aconteceu de fato? Porque o que dá a entender aí, se houve mesmo uma discussão, é que um motorista pode ter passado o outro, pode ter feito uma barbeiragem ali para iniciar essa confusão. A não ser que investigado e vítimas se conheciam, já que a gente está falando aqui de 2 agentes da segurança pública. Será que é esse o caso? Será então que já existiu uma rincha em relação a essas 2 pessoas? O próprio delegado afirmou ali que até o momento a pessoa que está sendo investigada, e ele usou essa expressão, não foi localizada. O que eu acho estranho, viu? Provavelmente, inclusive, a polícia já sabe quem é o policial que atirou no outro e não pode divulgar até para não atrapalhar as investigações. Porque se fala de investigado, tem um agente, então, que foi identificado. Como é que você vai falar de investigado se não existe uma pessoa identificada? Aí a gente vai falar de suspeito, né? Assim? Então, a qualquer momento a gente pode trazer, tanto aqui no Aratu 24 Horas, quanto na nossa programação no Alô Juca, no Aratu Agora com Murilo Vilas Boas, detalhes sobre essa investigação. O que se sabe até então é que a vítima, o policial que está aí na tela, está na UTI, lutando pela vida por conta de uma possível discussão no trânsito. E aí eu faço esse alerta a você, porque veja, ó, por conta dessa briga, né, dessa possível briga, ele agora está entubado. E aqui eu não estou falando de quem tem razão, de quem não tem, em meio a uma discussão boba, banal no trânsito, mas fica o alerta, inclusive, para toda a audiência da Bahia que está nos assistindo agora. Você que é mais sanguíneo, que é mais esquentadinho, que precisa dirigir, que trabalha dirigindo, atenção, você precisa voltar para casa. Tem gente em casa te esperando, tua família está esperando, não vale a pena. É aquele dito popular, viu? É aquele dito popular, pisou no meu pé, pede desculpas. Pede desculpas, porque o que importa mesmo é a vida. Entre razão e paz, é melhor ter, então, a vida preservada, tá bom? E hoje à noite, às 18h30, tem Aratu Agora. Você já sabe, aqui na nossa programação. Por isso eu vou para mais um momento com o meu amigo, colega aqui, Murilo Vilas Boas. Cara, obrigado, viu? Bom dia. Você quando aparece, a audiência faz tuf. Ô, Glória, misericórdia. Ô, Murilo, isso, ó, vem cá, terça-feira, o que a gente tem no programa de hoje, cara? Olha, nós vamos falar sobre, com certeza, um fato que já aconteceu na tua rua, perto aqui do trabalho, roubo de fios. Você em casa agora, de repente, passou a madrugada, né? Dia começando, sem internet, aquela estrada, né? Aquele caminho por onde você passa constantemente, sem energia, são eles, os andarilhos da madrugada, eu costumo dizer. Muitos, na grande maioria, são usuários de crack e estão furtando fios por toda a cidade. Nas avenidas centrais, não é isso? Aí nós estamos vendo um furto de fio que aconteceu no dia 20 agora de julho, 9h55, aí no passeio da no último final de semana. Exatamente. Aí, ó, na rua Alceu Amorim Lima.
Mais um. Outro dia, eu estava aqui fazendo uma matéria na Cardeal da Silva. Sim. Está sendo recorrente. Campo Grande, o pessoal sofre muito com isso, viu? Exatamente. Olha, no Vale do Canela, no Campo Grande, na Undina, aqui na Cardeal da Silva, direto. Nós estávamos passando, inclusive, gravando a matéria, quando encontramos uma equipe de uma empresa de telefonia e de internet, né? Olá. Olá. Mais um. E é uma equipe, observe. E, Alex, eu gostaria da tua participação aqui para a gente começar a terça-feira. Eles sobem em postes, você com certeza já viu vídeos similares. Eles estão quebrando estruturas de cimento para conseguir fios subterrâneos. Fiz uma matéria também, nós mostramos no Aratu agora, não tem muito tempo, como é que a gente costuma dizer, as fontes luminosas ali do centro histórico, aquela da Praça da Pituba, da Igreja da Pituba, na Manuel Dias da Silva, nenhuma Estão levando, funciona. Murilo, é isso? Levaram tudo, sobretudo os fios. Muito dinheiro foi gasto, a prefeitura colocou na época como, olha, fontes luminosas, né? Pontos turísticos da capital. Nenhuma funciona por causa de roubos de fios. Fios que aí, né? Condutores de energia, você fica sem energia. Internet, imagine você ficar sem internet por causa de um usuário de crack e a gente sabe... E eu digo mais, viu, Vilas Boas? A gente está vendo aí essa ação e em grandes pontos aqui da capital, onde tem hospitais, né? Hoje nada funciona sem internet, gente. Como é que vai, então, fazer um prontuário de um paciente sem internet? A gente sabe que na questão das unidades de saúde ainda existe o gerador para energia, mas para a internet, o servidor, como é que faz? Complica, né? Muita gente sem internet. Nós estamos falando também de avenidas, né? Com um fluxo de veículos intenso, sem energia durante a noite. Tem mais uma imagem aí pra gente colocar na tela? Olha aí, ó. Mais uma. Hoje nós podemos fazer Esse é outro caso? Programa. É o mesmo, de outro ângulo, é isso? Olha lá, ó. Olha lá. Mais um, né? Mais um furto de fios aqui na capital. E eu tenho certeza que você em casa está se identificando com este assunto que nós vamos mostrar hoje, a partir das 6h30 no Aratu Agora, porque com certeza já aconteceu com você ou alguém que você conhece. Meu Deus do céu. Infelizmente. É difícil, viu, Murilo? A gente está vendo ali, ó, a situação. A gente que sai de casa todos os dias para trabalhar, para pegar busão lotado, pegar metrô. Tem gente que está querendo a vida fácil, rapaz. Tem gente que está querendo aí, ó, a vida fácil, tá querendo uma mata, né? Tá querendo uma mata, né? Quer mamar? Você sabe o dito popular, né não? Você quer esculhambar com a cara da gente, eu esculhambo com a sua também, sacana. Olha lá, olha aí a imagem, ó. Olha aí. Você tá vendo? E isso aí, Zefinha, tu querendo mexer no teu Facebook. Zefinha tem Facebook, viu, sabe? Não consegue não. Dá murrinho e não consegue, ó. Tem mais o que no Aratu 24, no Aratu Agora? Isso, a gente vai falar sobre, claro, obviamente, eu já vi Fabrício chamando a atenção. Hoje é dia de Bahia. Jogo difícil, América de Cali, aí a Sul-Americana, a Bahia que empatou aqui. Claro, a gente vai acompanhar aquele pré-jogo, o churrasquinho na porta, né? Lá, porque alguns torcedores estão viajando, né? Já viajaram, estão lá na Colômbia, não é isso? Então, a gente sabe, né, que tem uma galera da torcida do Bahia que sempre vai, blogueiros também, e a gente vai colocar essa galera aí. Hoje tem Bahia. Espera aí que você não vai embora, não. Pronto. Tem uma pergunta para fazer para você. Tô aqui. Você conhece Tadala? Já ouvi falar aí, inclusive tem uma galera aqui da TV, os meninos. Tem 2 cinegrafistas aqui que já se identificaram, garoto. Calma! Eu não vou falar nada disso, não. Agora, é um assunto sério. É um assunto sério, pois é. Tadalafila é um medicamento utilizado para a questão sexual. Quem tem potência sexual, por exemplo, costuma usar. Tem gente, inclusive, Murilo, que está usando em academia. Né? O pessoal toma de 5 miligramas para malhar, para distribuir, porque aumentam os vasos. Pois enfim. Agora você veja o seguinte, ó, é um medicamento que pode auxiliar aí na questão da saúde, mas como tudo nessa vida, pode ser usado para fazer o mal. Claro. O que acontece, Murilo? Uma dona de casa, ela procurou a nossa equipe de reportagem para fazer um apelo emocionante, viu? Ela está pedindo ajuda para o filho Leandro, Murilo. Ele tem aí deficiência intelectual, né? E está há 2 semanas com uma ereção contínua após supostamente ingerir à força o medicamento.
E aí, a polícia vai precisar, inclusive, investigar a partir de agora, porque, dependendo da quantidade, sabe Deus o que pode ter acontecido, o que acontecer com esse garoto. Exatamente. A gente tem uma reportagem desse apelo, vou pedir para você assistir comigo no ar. Por favor. Alex, estamos no subúrbio ferroviário de Salvador, acompanhando um apelo de uma mãe, Dona Maria. Tem um filho, Leandro, de 38 anos. Há 15 dias, ele saiu, como de costume, e ele tem problemas mentais. E deram um tadalafila, um medicamento para ereção. Após isso, a família vem lutando, porque liga para o SAMU, pede um apoio, mas não tem. E a nossa equipe, nesta segunda-feira, está aqui acompanhando o apelo de uma mãe que há 15 dias vem sofrendo, infelizmente, por uma situação envolvendo o seu filho e pessoas que deram um medicamento que não era para ele tomar. E Dona Maria hoje aqui faz um apelo, um sofrimento, Dona Maria, de 15 dias. De 15 dias esse sofrimento, não sei o que fazer mais, e dando uma coisa, dando outra. Tentei prender, não adiantou, ele saiu e tornaram dar remédio a ele, e é uma luta. É uma luta que eu também peço, estou pedindo que eu queria conseguir, que alguém conseguisse um internamento para ele também, porque já tem muitos anos e eu não estou aguentando mais. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 57 anos. Estamos aqui, Alex, com Dona Maria, de 57 anos, o filho Leandro, de 38. Ele entrou em contato com a nossa equipe. Estamos aqui acompanhando um relato de um filho que há 15 dias tem uma ereção. E por conta disso, ela vem sofrendo por conta de dores que o filho vem falando e principalmente o atendimento médico que está sendo negado pelo SAMU. Mas não é só 15 dias, porque o filho dela tem problemas mentais e precisa de ajuda. E essa ajuda está sendo pedida agora através dessa mãe de 57 anos. É verdade. Não sei mais o que fazer, não sei. Não posso sair, não posso ir para lugar nenhum, eu tenho que ficar presa junto com ele, sofrendo também, passando por coisas. E a única coisa que vem na minha mente é para eu sumir, para eu não existir mais. Dona Maria, não pense isso, porque Deus é contigo e a nossa equipe e os moradores e sua família tá aqui dando força. Não é fácil, hein, Alex? Ver um sofrimento de uma mãe, de uma mulher guerreira, trabalhadora, que dedica a sua vida para seus filhos e principalmente em uma situação nos últimos 15 dias envolvendo o seu filho Leandro, de 38 anos. A gente vê aqui amigos, vizinhos, trazendo informações de que esse remédio teria dado durante a madrugada em uma praça que homens normalmente ficam realizando uma vida noturna, como a gente costuma dizer aqui em algumas determinadas praças do subúrbio ferroviário de Salvador. Ela não quer saber mais disso, ela só quer uma resposta, só quer uma solução, e a solução está através do SAMU, da UPA, de alguém que possa ajudar essa mãe a resolver a situação do seu filho Leandro, de 38 anos. Mãe, para finalizar, o apelo, olhando para a câmera do Aratu 24 horas, que a senhora pode fazer para os órgãos competentes. A Prefeitura de Salvador, que administra o serviço de urgência móvel, que é o SAMU, o que eles podem vir aqui, e também a unidade de saúde básica, porque a senhora só quer uma resposta, só quer uma ajuda. Eu só quero uma ajuda, só uma ajuda mesmo para acabar com esse sofrimento. E o povo ainda fica achando que eu tenho culpa, porque o menino saiu na rua assim, que eu não tomo conta, que não sei o que, ficar dizendo que o menino é aposentado. Ele não é aposentado. Não tem ajuda nenhuma. Ele não tem ajuda nenhuma de ninguém, de nada. A gente vê hoje um relato de uma mãe que 15 dias, Alex, vem pedindo uma resposta e ainda tem outras pessoas que não conhecem a história de Dona Maria, pensando que o filho dela recebe algum valor, algum benefício. A gente entrega nas mãos de Deus para dar força para essa mãe, para a família e vizinhos que vem dando suporte e principalmente para o SAMU, que acolha essa denúncia, que acolha principalmente essa denúncia que estamos fazendo e também um apelo de mãe que há 15 dias vem pedindo socorro. Com as imagens de Dário Cerqueira e reportagens de Marcos Henrique, devolvo ao estúdio. Valeu, viu, Marquinhos? Valeu, viu, Dário? Agora é o seguinte, a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus mesmo, mas aí quando é algo impossível, né? Aí a gente está falando de uma investigação policial que é algo possível, a gente tem que colocar nas mãos da nossa competente Polícia Civil.
A polícia precisa investigar isso e você que está chegando agora na tela do 4.1, eu estou recebendo mais uma vez aqui o Murilo Vilas Boas, porque é o seguinte, Murilo, você inclusive já fez matérias em relação a pessoas que morreram ao ingerir esse medicamento. É um medicamento, inclusive, que ele dilata, né, os vasos sanguíneos. E aí você veja, o rapaz, a gente fala menino de uma forma carinhosa porque é uma pessoa que tem um déficit intelectual, né? Enfim. Mas a gente está falando, na verdade, aí de um homem. Você, pela imagem, pode até ver, a estatura dele é de um homem. E alguém deu a medicação a ele à força, porque ele não consegue discernir o que é bom e o que é ruim para ele. Alguém deu essa medicação que dilata o vaso sanguíneo à força e o camarada está aí com ereção há 15 dias. Isso provoca, obviamente, gente, dores na região íntima ali. E por que eu estou tecendo todo esse comentário aqui, Murilo? Porque eu acho que você vai concordar comigo. A polícia precisa, inclusive, investigar isso como uma tentativa de homicídio, viu? Exatamente. Na verdade, deram e, pelo jeito, continuam dando aí o medicamento para o rapaz. Já são 15 dias. Liga para o serviço de atendimento móvel de urgência aí para, enfim, um paliativo, alguma coisa, mas de fato esse menino precisa de um acompanhamento. Menino não, um homem com a cabeça de uma criança. E quem é que está obrigando este rapaz a ingerir, né? A tomar ingerir um remédio que a gente sabe que o remédio tem dosagens específicas, deve ser uma dosagem extrema. E outra, nós estávamos falando aqui nos bastidores, não tem muito tempo, um senhor faleceu dentro de um motel aqui em Salvador, proveniente do uso excessivo do Tadalafila. Todo mundo fez essa matéria, ou seja, chamou a atenção de todo mundo. Estão tentando matar o menino aí. A gente está falando de um medicamento e tem mais, viu? Como a gente está falando aqui de um medicamento utilizado para questões sexuais, a polícia precisa investigar também esse crime. Não pode descartar a possibilidade de um crime sexual. Esse garoto, ele pode sim ter sido abusado, ele pode ter sido aliciado, alguém deu essa medicação a ele, ou na tentativa de tirar a vida do camarada, ou de abusar sexualmente dele. Isso não é brincadeira, tá? A gente vê muitas piadas em relação ao Tadalafila aí, mas a polícia precisa investigar e, obviamente, o Aratu 24 Horas vai continuar acompanhando esse caso e, por que não, o Aratu agora também é com você, Murilo. É tanto Aratu, né, não, Murilo? Estamos juntos, essa família Aratu. A gente tá na casa do Galinho, valeu, viu, meu irmão? Bom dia pra você. Ótima terça pra todos nós. Deus abençoe, Beijo. Volte sempre, Amém. Viu? Ó, deixa eu vir pra cá. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra integrantes de um grupo criminoso com atuação na região metropolitana de Salvador e também em São Paulo. Investigados aí, esse grupo é investigado por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Agora sim a gente vai acompanhar na tela do Aratu 24 Horas a reportagem dela. Lara Linhares, com você. Isso mesmo, a Operação Ciclo é uma continuação, uma conclusão da Operação Franciscano que aconteceu em 2020. A Operação Ciclo, aqui ao meu lado, Camila Albuquerque, do DHPP, André Garcia, que é do Draco, e também Dr. Rafael, que é do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Todos eles estão envolvidos nessa operação. Vou começar falando com a doutora Camila. Quem foi o alvo dessa operação? Eu sei que é uma organização criminosa que atuava em Salvador e região metropolitana da Bahia. Isso, atuava principalmente em São Francisco do Conde e cidades adjacentes a São Francisco do Conde e Salvador. Uma dessas lideranças, vários deles foram presos em 2020 preventivamente por conta desta operação da Polícia Civil da Bahia, na época denominada Franciscano. Essa liderança, ela foi presa, só que ele na saída temporária, ele saiu e não retornou ao presídio. Então, a gente conseguiu localizar, junto com o apoio da Polícia de São Paulo, ele na cidade de Osasco. Ele foi preso quinta-feira e todas essas prisões de agora, de semana passada até hoje, são prisões definitivas. Alguns deles já estavam presos e então as prisões foram convertidas. Os líderes, por exemplo... Eles estavam presos de forma preventiva e agora essas prisões foram convertidas. Definitivas, exatamente. São definitivas, foram penas altas, 18, 19 anos, 11 anos. E
e dependendo do grau de cada um deles na organização criminosa. E com isso, vários crimes vão deixar de existir, porque não era simplesmente tráfico de drogas. O tráfico de drogas, vários crimes estão ao redor, como, por exemplo, homicídio, então é o que a gente chama de narcocídio. Vários homicídios decorrentes desses tráficos de drogas. Bondes que eles assaltam, roubam carros e tudo mais. Então, com certeza, a região metropolitana de Salvador vai ficar mais segura com todas essas prisões, a conclusão dessa operação. Então, assim, a Polícia Civil, ela fez toda essa investigação e com o julgamento do juiz, a decisão, a gente também dando esse apoio para cumprir essas prisões definitivas, porque são alvos sensíveis. Então, é preciso toda uma rede de inteligência e tudo mais. Esses que já estavam presos, a gente teve o apoio da SEAP para fazer também esse cumprimento das prisões, nas prisões aqui em Salvador. Doutor André, ainda existem foragidos? Essa operação continua, ela realmente foi concluída hoje e ainda existem foragidos? Existem sim. A gente denominou a operação de ciclo completo por conta disso. Iniciamos investigações em 2020 e os investigados eram investigados por conta de integrarem organização criminosa e serem atuantes no tráfico de drogas na região de São Francisco e adjacências. Com a sentença definitiva proferida pelo juízo da Vara de Organizações Criminosas, nós iniciamos essa operação para capturar as pessoas que estavam foragidas. Dentre os capturados, na manhã de hoje conseguimos capturar 4 e existem alguns outros que estão foragidos também, que a gente também mantém a mesma operação. Dentre essas prisões, 2 alvos eram considerados líderes dessa organização. Perfeito. Nós temos um líder da organização que, ainda que preso, à época da investigação, ele liderava a organização criminosa. De dentro da cadeia, ele conseguiu demandar ordens para que a organização fora da cadeia tivesse atuação decisiva e, ainda assim, mesmo preso, significando que o crime não está compensando, ele pegou 19 anos nessa ação de estar preso e comandando ordens de dentro. Falar agora com o doutor Rafael, que é do DEIC. Qual a importância hoje dessa operação, a conclusão dessa operação aí como um golpe para contra-atacar essas organizações criminosas que vêm se estabelecendo na Bahia? Foi uma ação integrada, né? Então a polícia muitas vezes ela atua, a investigação parte de um departamento, mas a sua deflagração ocorre a partir de ações de inteligências que são feitas de forma compartilhada com todos os departamentos, como aconteceu hoje, né? Então, uma investigação do DHPP, ações integradas do DRACO e DEIC para o êxito da operação de hoje. Algum desses presos ofereceu aí uma resistência? Houve dificuldade durante alguma dessas prisões? Não, as prisões ocorreram de forma como esperado, né? Eles não ofereceram resistências, foram presos, foram capturados e levados para os cumprimentos legais, né? Obrigada pela entrevista. Então, aqui 3 delegados representando o DEIC, o DRACO e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, falando sobre essa operação Ciclo Completo, uma conclusão da Operação Franciscano lá de 2020, que alcançou aí diversas lideranças de uma organização criminosa que atuava principalmente em Salvador e região metropolitana. Volto com você aí no estúdio. Tá aí a reportagem então da nossa escritora, poetisa, com a doutora Camila. E aí você veja o seguinte, tá? Porque essa reportagem da Lara, junto com os delegados aqui da nossa Polícia Civil, mostra primeiro aí que a polícia está trabalhando para chegar até essas lideranças. E qual que foi o local que os policiais, os investigadores encontraram esses bandidos, esses criminosos? Muitos deles já dentro de unidades prisionais, dentro de presídios, dentro também aí de penitenciárias, né? Uns esperando para serem julgados, enquanto isso estão no presídio, e outros já cumprindo suas penas aí nas penitenciárias. E aí por que eu estou fazendo essa análise para você? Porque a gente se depara com algo que é um verdadeiro câncer, que é o tráfico de drogas. A polícia, ela fica aí trabalhando para combater esses elementos, combater esse crime que eu chamo de crime-mãe, que é o crime que retroalimenta todos os outros, se mata por conta do tráfico de drogas, se rouba aí por conta do tráfico de drogas, tem um crime de receptação por conta do tráfico de drogas. E o que acontece? Muitos desses bandidos já estão dentro de unidades penitenciárias, já estão inclusive cumprindo penas então, e a polícia
descobre então que muitas ordens são dadas de dentro de unidades prisionais. Você está entendendo, minha Bahia? Ou seja, essas ordens são dadas de dentro de unidades prisionais. Porque se não fosse assim, a delegada não teria dito aí, a gente localizou as lideranças criminosas em bairros aqui de Salvador, a gente localizou aí esses criminosos em uma outra cidade. Não, o que ela está dizendo é que boa parte desses mandados de prisões que foram cumpridos, o alvo já estava dentro de uma unidade prisional, então aqui de Salvador, tá bom? A gente vai continuar acompanhando, inclusive, os desdobramentos da operação aí, dessa operação muito importante que foi deflagrada pela Polícia Civil aqui do nosso estado da Bahia. Moradores estão denunciando condições do viaduto dos motoristas que liga ali o Largo do Tanque aos bairros do Uruguai e Baixa do Fiscal, viu? Alô, sem infra, hein? Olha aí, ó. Rapaz, isso aí não é nem uma trinca, isso é uma cratera, literalmente, no viaduto, viu? O que a gente consegue ver aí é justamente naquela coisa da dilatação, provavelmente a dilatação do viaduto aí, ó. Como a gente está no inverno, o asfalto ele acaba no verão com a temperatura, ele dilata, e aí com a temperatura mais fria ele acaba então, porque a gente está falando de um produto, viu, que é como se fosse uma borracha. Porém, entretanto, isso aí pode causar uma... Você viu a motocicleta passando? Viu lá? Se o motoqueiro não ficar atento, o pneu da frente vai dentro de um buraco desse, ele vai voar longe. Ele vai voar longe. Você está vendo que na estrutura passa, inclusive, veículos pesados como os ônibus, né? Olha aí, ó, caminhões. O caminhão pulou a parte de trás, ó. Caminhão... Eu quero saber o seguinte, se quebra aí a suspensão, se fura o pneu, eu não quero nem falar do risco que coloca um motociclista desse. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? Hein, sem infra? Quem é que vai pagar? São vocês, Se tá aí aberto, né? Então vocês estão dizendo assim, o que der a gente assume aqui. É isso que eu tô entendendo, tá bom? Vem cá, você já mandou também sua denúncia aí, sua sugestão de pauta, manda então pro nosso WhatsApp, tá? O telefone tá aparecendo na tela, o 999860003. Manda tua sugestão de pauta, manda aí teu elogio, tua denúncia, o que tiver acontecendo na sua rua, você manda então pra gente, tá bom? Agora, eu quero mudar de assunto porque é hora de esporte no seu Aratu 24 horas. Já vou receber meu amigo aqui, Fabrício. Ô, Fabrício, bom dia pra tu, cara. Bom dia, Alex. Qual que é o cardápio aí do mundo esportivo que tu preparou pra gente? Olha, o bicho vai pegar. Terça-feira, logo mais à noite, às 9h30, tem Bahia e América de Cali, pela Copa Sul-Americana. A gente já vai relembrar os melhores momentos do jogo da ida que aconteceu aqui na Arena Fonte Nova. Perceba, Alex, que foi um jogo em que o Bahia atacou e o América de Cali se defendeu. Foi quase um ataque contra a defesa a maioria do tempo na Arena Fonte Nova. Só que a gente imagina o jogo de hoje num cenário completamente diferente. O jogo em Cali, na Colômbia. Esse time do América é muito tradicional, são 15 títulos colombianos, 4 vice-campeonatos de Taça Libertadores da América. Então a torcida vai pressionar para que o América ataque o Bahia. Então, ao contrário do que a gente viu na Arena Fonte Nova, o América com as linhas muito baixas, só esperando o Bahia, a gente imagina hoje à noite um cenário bem diferente de um América que vai tentar agredir o tricolor, mas um Bahia que tem muitas armas para tentar revidar esse ataque mais agressivo do time do América de Cali. O Eric Pulga, por exemplo, pela esquerda, jogador muito rápido, muito veloz, que pode fazer com que essa transição rápida do Bahia possa acontecer. Do lado direito tem o Ademir, também em grande fase, outro jogador muito veloz, muito bom no 1 contra 1. Então eu imagino que ainda que o América possa empurrar as linhas do Bahia para trás, nesses eventuais contra-ataques, o Bahia vai ter muito campo e muita qualidade para conseguir vulnerar a defesa do América de Cali. Então eu acho que é um cenário que pode ser, de certa forma, até mais propício para que o Bahia marque gols, porque o Bahia sentiu muita dificuldade na Arena Fonte Nova, né? O Bahia sentiu muita dificuldade de conseguir entrar nessa defesa do América tão coesa ali, esperando que o Bahia pudesse tentar as suas jogadas. Na Colômbia não, vai ser o América que vai sair para o jogo e vai deixar os espaços. Só que não tem Everton Ribeiro, você acabou de lembrar. Everton Ribeiro é o grande maestro do Bahia, o cara muito criativo para achar esse passe entre as linhas, e ele fica fora do jogo, acabou sendo expulso de maneira infantil, hein? Bom lembrar que a expulsão do Everton Ribeiro no jogo da ida foi de maneira infantil. Você não concordou, não? Ele acabou agredindo, né, no lance dentro da área do
do time adversário do América de Cali. Ele levantou o cotovelo assim de maneira assintosa, foi uma agressão, foi expulso. Pode até pegar um gancho maior, se for entendido que de fato foi uma agressão, a gente já vai para um gancho ali de 2 jogos, mas ainda não foi julgado o caso do Everton e por enquanto apenas a suspensão automática, ou seja, ele não joga hoje à noite. Qual a peça que pode entrar? Michel Araújo. É um cara que vem marcando gols importantes, que vem conseguindo dar conta do recado quando substitui o Everton Ribeiro, então eu acho que ele é a principal peça a substituir o meia e capitão do time, o Everton Ribeiro. Outra grande questão na noite de hoje, Lúcio Rodrigues. Será que Lúcio Rodrigues vai para o jogo? O Lúcio Rodrigues está a 22 jogos, Alex, sem marcar. A gente tem uma arte na tela aqui para que você possa acompanhar na Aratu 24 horas os últimos jejuns de artilheiros tricolores, nos últimos 10 anos, 2015 a 2025. O Lúcio lidera de maneira absurda esse jejum de 2025, é o maior jejum dos últimos 10 anos de um centroavante tricolor. 1.059 minutos sem marcar, 22 jogos, na temporada ele tem 7 gols, começou até bem. Foi por isso que você botou aqui com a arte preto, é? É luto, né? Meio luto, né? Um luto aí. A gente tá de luto com essa situação que envolve o Lúcio, né? Rapaz. O Lúcio não tem conseguido marcar. Pra você ter uma ideia, esse jejum do Gilberto 2020, 13 jogos, foi um jejum gigantesco, incomodou muito a torcida naquela ocasião. O Gilberto, que na temporada daquele ano fez 19 gols. Então, você imagina um jejum agora praticamente o dobro do que teve o Gilberto de jejum. Então, de fato, nesse ranking fica evidente que o Lúcio Rodrigues está precisando voltar a marcar. E a gente fica naquela dúvida, será que o Rogério Ceni vai colocá-lo hoje como titular? É uma grande questão, porque ele colocou o Cauli no último jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. O Lúcio saiu no intervalo do jogo, entrou o Cauli, e o Cauli, mesmo de maneira improvisada, mesmo ali numa questão de um falso 9, conseguiu dar conta. O Bahia jogou muito melhor, atropelou o Fortaleza, só não venceu por conta dos erros de arbitragem. Então, eu imagino que o Lúcio Rodrigues, por conta desse jejum, possa começar no banco de reservas hoje, até porque o time ainda não tem o William José. Em tese, ainda não tem o William José, o atacante está tentando voltar a qualquer momento. O que levaria, então, o técnico a mudar de opinião e colocar ele para jogar? Acho que a questão de ele ser o centroavante, de ele ser a vida inteira o reserva imediato do William José. De ele, ano passado, tem entregado muito, foram 7 gols importantíssimos. Eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, o gol dele, o gol contra o Atlético Goianiense na última rodada do campeonato, que levou o Bahia para a Libertadores. Então, um cara que já entregou com a camisa tricolor. Mas uma necessidade ele entra. Então, acho que o Rogério está com essa dúvida. Eu já arrisco aqui o possível time do Bahia, hein? O Marcos Felipe no gol, lateral direita com o Gilberto, miolo de zaga com Santiago Ramos Mingo e David Duarte. Essa zaga está jogando muita bola. E a lateral esquerda com o Luciano Juba. O meio-campo tricolor deve ter Caio Alexandre, Jean Lucas e aí o Michel Araújo no lugar do Everton Ribeiro. Pode dar o Rodrigo Nestor também, mas acredito mais no Michel Araújo. E no ataque, Ademir de um lado, Eric Pulga do outro. E uma nova dúvida: Lúcio Rodrigues tendo uma outra oportunidade de encerrar o jejum? Ou a gente vai com o Cauli? Muitos torcedores estão preferindo o Cauli nesse momento, porque a situação do Lúcio realmente é muito complicada. Toda a sorte do mundo hoje ao Bahia, que encara o América de Cali nesse jogo dificílimo. Se passar, encara o Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Brasileirão? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Bora, Alex? Olha a classificação na tela. Vamos ver na tela. Final de semana a gente viu, né? O Bahia empatou com o Fortaleza em 1-1, foi muito prejudicado pela arbitragem. O Vitória acabou vencendo com um golaço do Renato Kaiser a equipe do Bragantino por 1-0. Olha o tamanho do resultado do Vitória no último domingo, anteontem, né? O Vitória, 15º, estava dentro da zona, venceu o 3º colocado, cara. Vitória simplesmente venceu o Bragantino, que só tinha perdido uma fora de casa. Então foi um resultado realmente gigante do Vitória, esse triunfo para cima da equipe do Bragantino. Vitória chegando a 15 pontos e saindo da zona do rebaixamento. O Bahia, por sua vez, prejudicado pela arbitragem, perdeu 2 posições por conta dos pontos perdidos no Castelão. Se o Bahia vence, estaria com 27 pontos e seria o 4º colocado, que era a posição antes dessa rodada 15 ser iniciada. Como o Bahia empatou, somou um ponto só, foi a 25. O Botafogo venceu o Sport, foi a 25. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, foi a 26. E aí o Bahia acabou sendo ultrapassado. Ou seja, os danos causados pelos erros de arbitragem no Castelão são evidentes, inclusive, na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vitória pega o Sport, lanterna da competição. E a gente lembra do encontro deles pela Copa do Nordeste, que teve transmissão ao vivo da TV Aratu. A gente vai com imagens desse jogo. O Vitória acabou vencendo por 1-0 com o gol do Janderson. Foi uma partida bastante complicada no Barradão. Naquele momento o Sport ainda não vivia um momento tão ruim. Estava ali em zona de classificação na Copa do Nordeste. Estava também em meio a começar o Campeonato Brasileiro, retornando à elite após 5 anos. Então o Sport numa questão anímica muito positiva. Ainda assim
o Vitória jogou melhor, empurrou o Sport para trás e conseguiu vencer com um gol do Janderson. O Janderson não estará em campo hoje, porque o Janderson foi negociado. E hoje o grande cara do Vitória é o Renato Kaiser, que fez um golaço, um gol antológico na última partida do Vitória dentro do Barradão contra o Bragantino, e a grande esperança de gols para o jogo de amanhã contra a equipe do Sport. Então o Renato Kaiser marcou os últimos 4 gols do Vitória. Renato Kaiser fez os 2 gols da vitória contra o Vasco, tinha sido a última vitória do Vitória no Campeonato Brasileiro, marcou o gol do Vitória no Bavi, em que o Vitória perdeu por 2-1, e depois desse gol o Vitória ficou 7 jogos sem marcar, quase 800 minutos, mais de 2 meses. E aí quem voltou a marcar? Renato Kaiser de novo. Ele que tinha marcado os últimos 3 gols do Vitória, acabou marcando esse gol que deu o triunfo do Leão para cima da equipe do Bragantino nesse último domingo no Barradão. Então o Kaiser de fato é a grande esperança rubro-negra para a partida de amanhã contra a equipe do Sport. O que eu acho de diferente em relação a amanhã, Alex e amigos do Aratu 24 horas? O Vitória encarou Inter, Botafogo e Bragantino, equipes que têm um futebol muito propositivo. Então o Vitória jogou num jogo reativo, defendia para depois atacar. No jogo de amanhã contra o Sport, a tendência é que o Sport venha com as linhas baixas. Então o Vitória terá que de fato atacar, o Vitória terá que propor o jogo. E isso tem sido mais difícil. É só a gente lembrar que o Vitória foi eliminado pelo Náutico, uma situação muito parecida, tendo que atacar o Náutico, acabou tomando 2 gols de contra-ataque, e o mesmo aconteceu na partida contra o Confiança pela Copa do Nordeste. O Vitória tinha que propor, porque o Confiança, a equipe mais fraca, ficou esperando o Vitória não conseguiu ter criatividade para marcar seu gol e acabou tomando o gol no finalzinho. Então o torcedor já está com aquele fantasma na cabeça. Se é o Vitória que vai ter que propor amanhã contra o Sport, a preocupação é grande, porque o Vitória não tem tido competência para esse modelo de jogo. Tem sido mais eficiente quando pega uma equipe que ataca mais e que acaba tendo um jogo reativo. Copa Cajazeiras pra gente fechar, Alex. Domingo a gente volta a transmitir essa que é a maior competição de várzea de Salvador, reunindo as principais equipes de Salvador e região metropolitana. Ano passado a cobertura foi fantástica, o São Caetano acabou vencendo o Leão por 3-1 na decisão, tá imagens da decisão do ano passado, e a gente faz a abertura da competição neste domingo, hein? Encontro marcado, estarei ao lado de Caio Leone e Diago Ribeiro na super transmissão da abertura da Copa Cajazeiras, domingo a partir das 10 horas, nesse dia 27. Instagram, Paião. Instagram, pra galera seguir a gente lá no Instagram, @Fabrício S. Cunha. Vem com a gente, tem um conteúdo bacana por lá. Tamo abraço, junto, Alex. Grande Fabrício. É isso aí. Ó, deixa eu seguir aqui com o Aratu 24 horas. Eu quero, inclusive, a falar desse assunto aqui no Aratu 24 horas, porque, obviamente, a gente está falando para a nossa audiência que é local, a Bahia, mas tudo que acontece, então, a nível nacional em relação à nossa política, ela influencia, obviamente, no nosso estado. E a Polícia Federal, gente, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como vocês aí de casa sabem, tá? A operação determinou aí medidas cautelares, dentre elas o uso da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente. Com a operação, repercutiu aí, como é que essa operação ela repercutiu e tem repercutido até hoje na política baiana. É assunto então para o nosso colunista político, o João Tran, que chega agora no seu Aratu 24 horas. João, bom dia. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Na última sexta-feira, a Polícia Federal iniciou uma série de ofensivas contra o clã bolsonarista, mirando principalmente o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A repórter Paola Cuenca tem mais informações sobre como foi a operação da Polícia Federal. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de mandado de busca pessoal na manhã desta sexta-feira. O celular do ex-presidente foi apreendido. O Supremo Tribunal Federal também expediu outros 2 mandados de busca e apreensão, um para a casa de Jair Bolsonaro e outro para o escritório, a sala que ele ocupa na sede do Partido Liberal em Brasília. Além disso, esta decisão do STF também impôs medidas cautelares ao ex-presidente, como o uso da tornozeleira para o monitoramento eletrônico e proibições de que ele converse com outros investigados em inquéritos conduzidos no Supremo Tribunal Federal, que ele também converse com qualquer autoridade estrangeira e embaixadores. Jair Bolsonaro também está proibido de se aproximar e de acessar sedes de embaixadas, além também de ter que cumprir recolhimento noturno e recolhimento integral durante os finais de semana. A defesa de Jair Bolsonaro, em nota, diz que recebeu com surpresa e indignação a imposição
aplicação dessas medidas cautelares, que foram descritas como severas. Além disso, a defesa disse que irá se manifestar quando tiver o conhecimento da decisão, que segue sob sigilo no STF. Desde a sexta-feira, a gente vem, claro, acompanhando passo a passo do que vem sido repercutido, claro, na nossa política. Dentre os principais fatos, a gente percebeu uma mudança de tom. Inicialmente, o clã bolsonarista utilizou do momento do tarifaço em que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, impôs uma tarifa de até 50% no Brasil para tentar capitalizar esse momento na política. Ou seja, dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está sabendo gerir bem essa crise, precisando então de ação do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Só que esse discurso não pegou bem. O que ficou de repercutido nessa última semana é que o clã bolsonarista age para piorar a economia brasileira e para salvar os seus aliados, em especial o seu pai, Jair Bolsonaro, ação feita principalmente verbalizada pelo filho Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Essas falas tiveram seu ponto auge na última quinta-feira, um dia antes da operação da Polícia Federal, que colocou inclusive a tornozeleira eletrônica no ex-presidente e dentre outras medidas. Um entendimento é que o ex-presidente do Brasil tem dialogado muito com autoridades dos Estados Unidos e que isso pode levar ele para os Estados Unidos, uma fuga, ou então a piorar a nossa economia, romper com o Estado democrático, tudo isso a partir dos seus discursos que têm sido feitos. Segundo a decisão, o discurso da quinta-feira, véspera da operação, segundo Alexandre de Moraes, foi o estopim para tudo isso. O entendimento é que ali ele assumiu sua culpa de que, olha, Donald Trump vai tirar sim a taxa, desde que vocês me concedam a anistia. Essa ameaça não foi bem vista pelo nosso sistema judiciário, que gerou retaliações. Apesar disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou, logo depois da operação, sobre o que considerou uma politização da nossa justiça. Vamos acompanhar esse trechinho? É um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, o senhor acha que... É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. É só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. O que mais tem é, talvez, eu me coloco à disposição, é lógico que não vão me dar o passaporte, o Alexandre de Moraes não vai dar o passaporte. Mas vamos essa conversa. Se me der o passaporte, se o governo tiver interesse, eu converso, eu busco uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. O assunto, claro, continuou repercutindo não só pelo ex-presidente, mas o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, também comentou e a partir desse momento ele pediu para Donald Trump retirar a taxa. Ou seja, aí a gente já foi acompanhando esse novo tom do clã bolsonarista, que não estava pegando bem. Pelo contrário, estava aumentando o cerco contra o clã bolsonarista, diminuindo a popularidade. Flávio Bolsonaro já tinha antes comentado que precisava conceder tudo que os Estados Unidos pedisse, senão ia ser como se tivesse duas bombas atômicas contra o nosso país. E agora ele já fala, não, vamos tentar conversar com Donald Trump. Bolsonaro, por sua vez, como a gente pôde ouvir, vem falando que a operação foi injusta, que os dólares apreendidos na casa dele eram declarados, o pendrive que também foi apreendido, na verdade, também tinha uso lícito. Fato é, as narrativas estão postas, inclusive repercutindo aqui na Bahia. O deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus também comentou aqui com o tema sobre a gente para o nosso Aratu 24 Horas. Estamos vivenciando, na realidade, a manifestação do ódio e a perseguição política sem limite. Esta decisão do Alexandre de Moraes, que levou a Polícia Federal até a residência do presidente Jair Messias Bolsonaro para impor ali busca e apreensão, utilização de tornozeleira eletrônica, além de outras restrições, inclusive de comunicação, isso na realidade é mais um retrato da perseguição política, que visa atingir não apenas o Jair Messias Bolsonaro, mas toda a oposição no Brasil. Estamos vendo claramente a Suprema Corte ser utilizada para fins políticos. E isso, infelizmente, inclusive, já não é mais surpresa para ninguém.
Para além disso, as decisões do Alexandre de Moraes ultrapassaram a fronteira do Brasil e atingiu o território americano, cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos, bem como, de maneira ilegal, também atingiu empresas americanas. Isso, claro, chamou a atenção do governo americano e, por isso, também, claro, o Donald Trump passa a reagir, né, contra o Brasil neste sentido. Temos também aí, infelizmente, o governo Lula, que ideologicamente se tornou um radical e vem se aliando a governos também ditatoriais pelo mundo. Então, se podemos falar de culpados sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre essas questões que também envolvem Brasil e Estados Unidos, os culpados são Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Essa questão da judicialização e de possíveis efeitos políticos tem sido o principal tom do grupo e o entendimento na decisão, se a gente pegar ponto a ponto, o principal quesito que vem sido utilizado é sobre a proibição de uso das redes sociais. Conversei com personagens da próprio campo da esquerda que até eles falaram, olha, esse ponto pode nos complicar, pode ficar parecendo e diminuindo a credibilidade de toda a operação, que de fato pode, pelo entendimento até de alguns juristas com quem eu conversei, ter se extrapolado alguns pontos. E esse quesito da rede social seria um desses que foi comentado com quem eu conversei, inclusive com fontes da esquerda. Fato é, a direita tem utilizado disso e, em decisão, Alexandre de Moraes falou, não, eles estão utilizando as redes sociais para atacar as nossas instituições democráticas e, por isso, o ex-presidente precisa ficar sem falar com aliados, entre eles o seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, e também sem utilizar as redes sociais. É muito ponto para repercutir, claro, a gente vai continuar trazendo tudo isso e muito mais e acompanhar principalmente o que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre essas novas medidas cautelares feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. É muito assunto para a gente debater e a gente, claro, continua de olho no nosso Aratu 24 horas. Por favor, viu, João? A qualquer momento traga aqui informações em relação a esse caso. A gente está falando de uma liderança política muito importante, inclusive, para o nosso país, que representa a direita, personifica, inclusive, o eleitorado de direita aí, né? Então, qualquer desdobramento a gente pode trazer aqui no Aratu 24 horas, porque, obviamente, repercute, impacta na nossa Bahia e também em toda a nossa política. Gente, deixa eu mudar de assunto aqui, né? O Brasil ficou triste, a Bahia está triste, o Rio também, né? O Rio de Janeiro ficou triste, está aqui, ó. Quero falar agora da nossa preta, a Preta Gil, né? Que faleceu então na segunda-feira, estava lutando aí com um câncer, né? Um câncer no reto, ela precisou inclusive fazer cirurgias importantes, lutou de todas as formas com a medicina brasileira. Foi, então, para os Estados Unidos na tentativa de se curar, mas a Preta, infelizmente, não conseguiu isso. Mas ela deixou um legado em relação à música, ela deixou um ensinamento em relação a lutar e, principalmente, a paixão que essa mulher, que essa cantora tinha pela vida. Então, a partir de agora, o Aratu 24 horas vai relembrar com você aí de casa a carreira e a história de Preta Gil. O sobrenome Gil é curto, mas já entrega o tamanho dessa história. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Seu amor é como um grão. Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu em 8 de agosto de 1974 no Rio de Janeiro. É filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, com quem o músico era casado. Com 1 ano de idade, se mudou para Salvador, onde passou a infância e adolescência. Foi mãe aos 21 anos. Francisco Gil é fruto do casamento com o ator Otávio Miller. Aos 27 anos, decidiu que trabalharia como cantora, depois de ter experimentado a carreira de publicitária. A mudança de vida foi contada por ela no programa De Frente com Gabi, do SBT. Hoje, o momento que eu vivo, ele é muito simbólico, realmente, porque eu voltei para casa da minha mãe, eu construí um patrimônio que quando resolvi que eu queria cantar, que eu queria me dedicar a isso, não tinha outra
eu não tinha para onde ir. Eu tinha que pegar tudo que eu tinha construído e tinha que transformar isso em energia, em dinheiro, para eu gerar minha carreira. Porque começar uma carreira aos 27 anos é uma loucura. Também no SBT, Preta Gil participou de diversos programas ao longo da história. Preta Gil, vamos fazer aqui, vamos tirar umas fotos aqui. Nossa! Gente! Foi pra você. Pra você, te dedicando. Roberto tinha razão. Ele enlouqueceu. Ele é apaixonado por você também, aposto. Quem não é apaixonado pela Hebe aqui? Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. No Qual é a Música, revelou a Silvio Santos de onde veio o próprio nome. Por que o nome Preta Gil? Qual é a razão? Então, meu nome é Preta Maria, essa história é engraçada. Meu pai, tropicalista, né, anos 70, hippie, enfim, eu nasci no Rio de Janeiro, quando ele queria me botar o nome de Preta. Aí meu pai foi me registrar no cartório, chegou lá, eu queria registrar minha filha Preta, o juiz lá, o cara falou, não, de jeito nenhum, não pode, só se você colocar, a única condição, se você colocar o nome católico. Junto com Preta. Então, eu me chamo Preta Maria, porque o juiz, escrivão, né, que chama, não quis botar o meu nome. Em mais de 2 décadas de música, Preta Gil cantou a alegria. Tem um brilho no olhar, faz a vida encher de cor. Só o amor, só o amor, só o amor. E o amor próprio. Eles vão falar, não vai se importar. Usou a música para celebrar as diferenças. Chega de preconceito e viva a união de toda raça, toda cor, sete religião. Dividiu o palco com o pai. Alguém com sua força pra me proteger. Alguém com seu carinho pra me confortar. Alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Eu passei muito tempo Com o filho, que também seguiu a carreira artística. pra ficar melhor. Só comer o xodó, só comer o xodó. E com muitos amigos. Eu e você, você e eu, amiga e irmã, que Deus me deu. Você e eu e você, eu vim aqui só pra te ver. Em 2015, se casou com o personal trainer Rodrigo Godoy. A união durou menos de 8 anos, em um final conturbado, quando a artista já havia descoberto um câncer no intestino. Em janeiro de 2023, os médicos descobriram um tumor de 6 centímetros no reto. Após cirurgia, ela precisou usar uma bolsa de ileostomia, que foi retirada meses depois. No fim daquele mesmo ano, a cantora anunciou que o câncer estava em remissão após 12 meses do diagnóstico. O sorriso que ela tem tá de volta ao sol. Pele brilha bem mais que o sol. Ela é mar, ela é água, é sal. No segundo semestre de 2024, Preta contou que teve uma recidiva do câncer e precisou voltar a fazer quimioterapia. A doença havia voltado em 4 lugares diferentes. Ela fez uma nova cirurgia em dezembro para a retirada dos tumores. Em 2025, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o tradicional Bloco da Preta, que desfila anualmente na capital carioca, foi cancelado, prometendo um retorno em 2026, até que Preta se recuperasse. É uma dor imensa, inclusive a gente aqui do Grupo Aratu quer mandar abraço a toda a família Gil, ao Gilberto Gil. A Preta nos deixou, mas deixou também um legado gigante em relação à força da mulher preta, a força de uma mulher que não tinha papa na língua, né?
uma mulher que, inclusive, era bastante exuberante. Você vê, inclusive, pela foto que a gente colocou aqui nos nossos telões. Essa é uma homenagem que a gente faz, inclusive, a todos os fãs da Preta Gil aqui de Salvador, os fãs baianos. A Preta que sempre fazia, inclusive, o Carnaval de Salvador. A última apresentação foi ao lado do pai, né, o Gilberto Gil. O último banho de mar da Preta foi, então, na nossa Bahia, nas águas aqui da Baía de Todos os Santos, no momento ou nesse período que ela estava tratando aí, lutando pela vida em relação ao câncer de intestino. E o caso da Preta Gil, gente, chamou a atenção para esse câncer que ela lutou aí nos últimos meses. O câncer de intestino também é conhecido como câncer coloretal e é um tumor maligno que se desenvolve principalmente no colo e também no reto. A gente separou aqui a fala de uma médica que vai trazer esclarecimentos em relação à doença para você aí de casa. Acompanhe. O câncer de intestino é um câncer muito frequente. Atualmente, ele é considerado o terceiro câncer mais frequente. E existem medidas que nós podemos fazer para detectá-lo na sua fase inicial ou então ainda quando ele ainda não é câncer. É o que nós chamamos de rastreamento. Nós atualmente indicamos que qualquer pessoa acima dos 45 anos, mesmo que não tenha história familiar ou então qualquer sintoma, deve ser submetido ao rastreamento. Esse rastreamento pode ser feito por meio da pesquisa de sangue oculto nas fezes e o padrão ouro é a colonoscopia. A colonoscopia é considerada padrão ouro porque, além de diagnosticar o câncer na fase inicial, ele é mais fácil de detectar os pólipos, que são as lesões pré-malignas, e também, por meio da colonoscopia, nós conseguimos remover esses pólipos e até mesmo remover o câncer quando ele está na fase inicial. E existem fatores de risco para o câncer de intestino. Existem fatores não modificáveis, que é a idade, então quanto mais velho você fica, mais risco você tem para desenvolver esse tumor. E também a história familiar. Então, se você tem uma história familiar de câncer de intestino ou de pólipos avançados, você tem mais risco para o desenvolvimento dessa lesão. E os fatores modificáveis, quais são eles? Obesidade, sobrepeso, o consumo de carne vermelha, o consumo de ultraprocessados, o fumo, o álcool, o consumo de bebidas açucaradas. Então, são fatores modificáveis. Por quê? Porque com a melhora do estilo de vida, então você tem uma dieta rica em frutas, verduras, cereais, uma dieta rica em fibras, você evitar o sedentarismo, você evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados, então você fazer um estilo de vida saudável, você está se protegendo também para a ocorrência do câncer de intestino. Esclarecedor então aí, viu? A fala da médica. Mais uma vez, solidariedade a toda a família da Preta Gil. Recado. Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind e o melhor, sustentável, com selo verde. A produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo. O porteiro de um condomínio lá do Engenho Velho de Brotas, aqui em Salvador, foi agredido e ameaçado de morte por um ex-policial militar. O caso, gente, ele foi registrado aí por câmeras de segurança do condomínio. De acordo com a vítima, identificada como Leviton Freitas dos Santos, a confusão, ela começou quando ele chegou aí para trabalhar e precisou recuar o carro 2 vezes, então, para evitar aí assustar o cachorro de uma moradora. Veja só, a esposa do suspeito, a moradora é a esposa do suspeito. O animal, gente, ele teria se soltado da coleira. Você está, inclusive, acompanhando as imagens aí, ó. Levilton disse ainda que foi para a sala de trabalho para iniciar seu turno e foi, então, surpreendido pela entrada do ex-policial no local. As imagens das câmeras de segurança
flagraram o momento da agressão. O porteiro levou tapas e também foi aí enforcado pelo suspeito. A vítima, gente, contou também que não é a primeira vez que ele é ameaçado e desrespeitado, então, por esse camarada. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o ex-policial foi demitido da corporação em março de 2022, após ser submetido aí a um processo administrativo. Em 2023, ele teve seu pedido de reintegração negado. O motivo do desligamento não foi, então, informado pela polícia. Ó, vem pra cá, ó, pra cima, aqui, ó, Aratu 24 horas vai para um rápido intervalo e já tá de volta. Sai daí não, isso. Muito bem, de volta com o seu Aratu 24 horas. Vem cá, você já interagiu comigo nas redes sociais, mandou aí sua sugestão de pauta, mandou sua denúncia, manda para o nosso Zap, o telefone vai aparecer na tela agora, ó. O telefone é o 999860003 e também segue a gente nas redes sociais. Ó, deixa eu seguir aqui com notícia, tá bom? Olha só a audácia desse homem. Ele entra, gente, sorrindo nessa loja, ó, que fica lá em Brotas. Cumprimenta antes ali uma senhora que estava do lado de fora. Olha aí, tá vendo? E na sequência vai até a atendente, aborda ela dentro de uma salinha da loja e obriga a vítima a encher um saco com os produtos. O homem, ele foge do local andando, ó, logo na sequência, sem levar ou sem levantar aí a suspeita, porque levar ele levou, viu? As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o assalto, a polícia já está na cola dele, o suspeito ainda não foi identificado. Tem áudio a imagem? Não tem não, né? A imagem é muito boa, você consegue, inclusive, tem áudio, hein? Vamos ouvir, vamos ouvir. Tudo bem? Tudo. Cumprimenta. Olá. Vem pra cá, vai. Entre. Tem um assalto, entre. Ele fala sorrindo, gente. Cadê o sol aqui? Cadê a dona daqui? Não pode. Cadê? Abre aí, vai rápido. Ele anunciou o assalto sorrindo. Abre rápido. Bota ali lá, todos aí lá, de lá. É um doente, um psicopata, um criminoso. Abaixa aí. Olha o desespero da vítima. Se você então tiver informações em relação a esse criminoso, diz que 181 ou 190. Zefinha, vou para um rápido intervalo, não sai daí não, já tô de volta. Muito bem, já de volta com o seu Aratu 24 horas dessa terça-feira. Você interagiu com a gente? Bora lá então para as mensagens aqui na nossa tela. Lenilda, bom dia, Alex. Deus abençoe o seu dia, seu trabalho. Obrigado, Lenilda, um cheiro. Ian Oliveira, bom dia, Alex. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Ian, aquele abraço. Ari Osvaldo, você é uma benção, Silvestre, somos. Um abraço em você e na família. Valdeci, parabéns pelo trabalho TV Aratu, que Deus abençoe a todos. Ô, coisa boa. Tem mais? Edson Souza, muito bom esse horário TV Aratu, também acho, viu, acordar cedinho com vocês. Messia Correia, sucesso sempre, Alex, pra nós, saúde e paz também. Maria de Fátima, amo você, Alex. Um cheiro, Maria, boa sorte, meu amigo, boa sorte pra você também. E pra encerrar aqui, cadê? Olá, olá, Alex, Deus abençoe você sempre. Obrigado, viu, Silvan, eu acho que é ali. Gente, o Aratu 24 horas dessa terça-feira vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 horas da manhã, vice. Logo mais às 11 horas tem o 01 da Bahia, Alô Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no Aratu Agora às 6h30 da noite com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Você fica agora com o Bom Dia Esperança e também com a musicalidade de Preta Gil. Tchau, tchau.